pessoal de Itu e região, sejam muito bem-vindos ao podcast Bate-Papo com o Matheus. Esse é o nosso segundo episódio e hoje é um episódio um pouco mais delicado, eu diria. A gente tem uns assuntos bem importantes para tratar com o Matheus, então, mais uma vez, queria pedir a sua participação para que você deixasse seu comentário aqui no YouTube ou nas redes sociais do Matheus, @MatheusCostaItu no Instagram e também no Facebook. Procura por lá, tem muito mais material para você acompanhar ali no dia a dia do Matheus Costa. E agora, sem mais delongas, a gente já começa dando as boas-vindas mais uma vez para o Matheus, que hoje o podcast vai ser mais complicado, Matheus, mais difícil. E aí, como é que você tá? Muito bem, e você, Vanira? Obrigado mais uma vez por estar conosco nesse projeto e tamo aí, vamos responder, não tem problema nenhum. Pois é, Matheus, no finalzinho de junho, a gente teve o encaminhamento de alguns projetos bem delicados para a Câmara dos Vereadores por parte da Prefeitura e muita gente está falando sobre esse assunto e eu acho que a gente não pode se esquivar, a gente precisa falar desse assunto também, a munícipe está falando, a gente tem que falar também. Claro. E eu queria saber qual a sua opinião a respeito de tudo isso. A gente teve uma proposta de aumento do número de secretarias, a gente também teve uma proposta na taxa do lixo, né, que vem sendo bem polêmica já há bastante tempo na cidade. E eu queria saber como é que você encara todos esses assuntos, essas questões, meio que indo na contramão do que a gente vê em outros lugares. A Prefeitura de Itu propõe um aumento do número de cargos e também no número de secretarias. Qual a sua opinião sobre isso? Você concorda com esse aumento? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu defendo uma administração mais enxuta, uma administração que possa fazer com que a máquina realmente possa rodar. Em detrimento a isso, um dos projetos que foi enviado para a Câmara, uma sessão que foi bastante super longa, 12 horas, né? Por exemplo, o aumento do número de secretarias. Veja só, Devanir, primeiro deixar claro que eu não vou fazer crítica por fazer, que eu não faço a política do quanto pior, melhor. Eu não acredito e não acho que esse é o caminho para quem quer trazer propostas, quem quer ser propositivo, quem mudar o rumo da cidade e partir para um outro lugar. Para construir não precisa destruir, né? É exatamente isso. Né? Que é uma política antiga que a gente teve na cidade por muito tempo, Infelizmente né? ainda existe. O povo também já está cansado. Infelizmente, alguns setores, algumas pessoas ainda persistem em fazer. Bom, 4 secretarias foram aumentadas, juntamente com mais 80 cargos comissionados. Mas, por exemplo, Secretaria de Agricultura. Nós não temos vocação nenhuma para a agricultura na cidade. Já tivemos no passado. Tem sim um produtor ou outro rural, um microprodutor, mas para lá. Mas para isso a gente poderia ter, como já tem, uma diretoria, uma assessoria e um setor que dá o atendimento, né, para essas pessoas que necessitam para tirar uma licença, fazer alguma coisa, mas não uma secretaria. No passado, a comunicação foi desmembrada com relações institucionais. Qual é o sentido de ter relações institucionais se já existe a Secretaria de Governo que faz a função institucional do governo? Outra questão, a Secretaria de Compliance. Nós temos já duas controladorias. São 2 controladores que tem na Prefeitura que exercem essa função de compliance, de controle, de fiscalização, de levantamento, de contrato e tudo isso. Então, eu acho que está inchando a máquina pública, esse não é o caminho. A gente pensa em otimizar, a gente está na contramão da história. Você veja que o Tarcísio mandou recentemente um projeto para a Assembleia Legislativa e certamente será aprovado, a redução de 5.000 cargos no estado de São Paulo. Então é isso que eu acredito. Eu acredito na otimização da máquina, eu acredito em você valorizar o funcionário que já está lá prestigiando e aproveitando o funcionário de carreira, que tem experiência, que já está lá há 10, há 20, há 30 anos e conhece a máquina como ninguém. Então eles precisam de valorização, precisam de estímulo e precisam, obviamente, participar de fato da administração. É isso diferente. E eu não quero aqui, Levanira, fazer uma crítica por fazer, política do quanto pior, melhor, porque eu não acredito nisso. Eu acho que isso não constrói. Perfeito? Uhum. Então a gente tem que fazer de outra forma. Eu não concordo e vou dizer o caminho que a gente deve percorrer. E pontuar de uma forma muito tranquila, de uma forma coerente, que eu acho que é da forma que tem que ser. A gente vê aí gente dando tiro para todo lado e não sabe nem aonde vai acertar, aonde quer acertar. A gente está sendo propositivo, num rumo certo, e dizendo o caminho que devemos seguir. Precisamos enxugar a máquina pública. E no momento de pós-pandemia, é até perigoso, né, a gente aumentar o orçamento do município, né? A gente onerar o município em 80 cargos comissionados
no momento em que está todo mundo ainda tentando entender para onde vai o cenário econômico nacional, né? Mudou o cenário econômico, certamente, mudou a vida das pessoas, mudou a forma da gente tocar as coisas, né? Você veja só que o pós-pandemia trouxe, além de muitas mortes, assim, foi muito triste o que aconteceu no mundo. Completamente caótico, né? A gente tá reaprendendo aí a viver de algumas formas em alguns setores, né? E o prejuízo financeiro foi muito grande também. Tem setor que está tentando se reestruturar até agora, né? Muitos eventos, muitos restaurantes foram fechados na pandemia, comércio de uma forma geral, setores que foram altamente impactados com o que aconteceu. Então, hoje, a prefeitura ela tem que ajudar, e o governo, de uma forma geral, ajudar a facilitar a vida das pessoas, a levar condição para as pessoas e não onerar mais as pessoas, não dificultar mais a vida das pessoas. Chega a ser uma afronta até para o munícipe, né? Que está tendo que ali segurar suas contas, sabe? Reduzir seus gastos para tentar entender e de repente ver o poder público jogando mais. E o nível de desemprego... Exato. Muito alto, né? Ainda, infelizmente, no Brasil inteiro e também aqui na nossa região. Enfim, eu acho que esse não é o caminho e certamente a gente vai otimizar, reduzindo, então refazendo e remodulando o formato que existe hoje. Até porque isso impacta diretamente o orçamento do município, né? E esse dinheiro, de repente, podia ser utilizado para outras áreas. Esse ano, 2 milhões de reais. A partir do ano que vem, quase 4 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro, principalmente para uma cidade que depende de arrecadação de IPTU, né? IPTU, ISS, TBI, convênio, enfim. Enfim, falando de aumento, outro aumento que tem impactado já há bastante tempo a vida do munícipe e tem causado polêmica nas redes sociais e em tudo mais, e eu acho que é um assunto também que a gente não pode se abster de comentar, é a taxa do lixo, Matheus. Isso também tem impactado, muita gente teve o aumento da sua conta de água em quase 100%, porque pagava a taxa mínima e recebeu quase 40, 50 reais de taxa de lixo, e isso também foi para a Câmara, né, no finalzinho de junho. Como é que você enxerga essa questão da taxa do lixo e o que você tem de ideia para que a gente pudesse lidar com isso de uma maneira, já que outros municípios não têm essa taxa aplicada, Salto, por exemplo, não tem essa taxa de lixo aplicada na conta de água, por exemplo, como acontece em Itu? Bom, eu queria colocar essa situação de duas formas, né? Primeiro dizer que não concordo. Tá. Realmente está onerando mais uma vez, está gerando um gasto extra alto. Tem gente, e eu conheço muitas famílias, simples, que R$40, R$36 faz uma diferença danada no orçamento. Uhum. São ali 8 ou 9 litros de leite que vai poder comprar a mais para as crianças. Então, é bastante coisa. Conheço também uma cabeleireira da região do Pirapitingui, uma mulher lutadora, batalhadora, simples, que pelo fato de ter aquela cadeira, né, de lavatório, né, de lavar a cabeça, ela tem, obviamente, um consumo maior de água, sim, né? Sim. E ela reside na região do Pirapitingui. Ela está pagando um valor de mais de R$100 só da taxa do lixo, tá? Tem a água, esgoto, mais o lixo. Enfim, então eu não vejo que é algo desproporcional, tá bom? Então, não concordo com o formato e não concordo com a taxa. Bom, a taxa está colocada. O formato também é um formato discutível. Eu acredito muito e, inclusive, já existe uma decisão favorável, só que é uma decisão para uma única pessoa, o formato de cobrança, porque não pode se cobrar na conta de água, correto? Senão, isso seria um outro tributo. Então, uma venda casada, inclusive. Então, o que eu acho que vai acontecer nos próximos, no decorrer dos dias aí? Vai haver uma movimentação que pode ser, quem são os legitimados para ingressar com uma ação civil pública? Uma associação, o Ministério Público, o presidente da Câmara, e, enfim, existe mais outros 2 legitimados que poderiam propor o sindicato também é um dos legitimados, uma ação civil pública. Eu acho que caminha para isso. Pelo fato de já existir uma decisão favorável para um cidadão, o Dr. Francisco, isso se tornar uma jurisprudência no Tribunal de Justiça e então beneficiar o restante da cidade a partir dessa ação civil pública. Eu sou da área do direito, eu acredito que pode haver esse movimento em algum momento. Matheus, e aproveitando esse assunto, quais são as suas ideias com relação a esses assuntos para, né, em contrapartida ao que está sendo feito pelo atual governo? O que você pensa que seria possível fazer aqui na cidade de Itu?
Olha, Levanira, eu vejo que a gente precisa fomentar a parte de empregabilidade da cidade. E é possível, tá? Nós temos aqui o maior corredor industrial disponível de toda a região para poder trazer e atrair empresas para a cidade. Nós temos a Castelo Branco, a Rodovia do Açúcar, a Marechal Rondon, a Dom Gabriel Paulino Couto e a Valdomiro Corrêa de Camargo. Para quem anda nessa estrada e vai e volta, nós temos mais de 100 quilômetros de corredor industrial disponível. Você vê que é pasto dos dois lados. Precisamos fazer uma política agressiva de incentivo fiscal, atrair as empresas para a cidade. Existe 1 milhão de metros quadrados localizado na região do Pirapitingui, que foi doado pelo governo do estado para que fosse feito um distrito industrial lá, um condomínio industrial. Mais uma vez, um governo que passado fez de uma forma totalmente equivocada uma PPP, uma parceria público-privada. Isso tornou um imbróglio jurídico e existe uma demanda hoje real que precisa ser solucionada. Nós precisamos atrair empresas para Itu para poder fazer com que exista essa geração de emprego, que a gente traga a riqueza interna e carteira assinada. Isso dá dignidade para as pessoas, Levanira. Exato. As pessoas não vão precisar ficar saindo de Itu para ir para Jundiaí, Sorocaba, Indaiatuba, Porto Feliz. Porto Feliz, olha só, eu convivo há muitos anos em Porto Feliz, desenvolveu demais, mas na época que eu ia, e tenho muitos amigos lá da época de faculdade, que eles são de Porto, estudavam em Itu, então frequentei muito Porto Feliz, nem semáforo havia há 20 anos atrás. Hoje você vê o desenvolvimento chegando naquela cidade. Então a gente precisa retomar isso. Essa é a minha ideia, essa é a minha vontade, é ver com que Itu volte a ter o protagonismo que já teve no passado. Itu já foi uma das cidades mais ricas do Brasil. E isso, quem está nos acompanhando, vai se certificar. Em algum momento viu uma propaganda na TV Tem ou alguma outra emissora de TV falando a respeito da nossa cidade, que Itu foi uma cidade pujante, foi uma cidade importante, foi uma cidade extremamente rica, foi uma cidade que a história do Brasil se confunde com a história da nossa cidade. Isso que eu ia falar, extremamente importante porque a gente tem hoje, né? Para o país que a gente conhece hoje, passa por Itu, né? E a gente precisa resgatar tudo isso, sabe? Essa valorização, o pertencimento, o orgulho, a autoestima de viver em Itu, que é uma cidade agradável, que é uma cidade que todos nós amamos, gostamos, mas precisa, evidentemente, retomar essa vocação que teve no passado. Há décadas atrás, poucas décadas atrás, as pessoas vinham para Itu para buscar oportunidades. Olha, o que temos aqui de paranaense, mineiro, nordestino, mato-grossense, nós temos muita gente, metade da cidade, Levanira, veio buscar oportunidades em Itu. E agora a gente vem do caminho contrário. Exato. Os filhos dessas pessoas tendo que ir para outras cidades vizinhas buscar oportunidade. Isso tem que mudar. Bom, inclusive, eu acredito que a gente precisa fortalecer a industrialização, inverter, inclusive, uma lógica que já existe há algum tempo na cidade, né? Tirando um pouco desse serviço e trazendo para a carteira assinada, valorização pessoal, fazer com que a pessoa volte a ter dignidade, porque todo mundo quer, Levanira, é ter um trabalho, é ter dignidade, é poder pagar suas contas, é poder fazer uma compra e não simplesmente um serviço social. Eu acredito no serviço social como um ponto de partida e não como um ponto de chegada. Você tem que ali dar uma assistência para a pessoa até com que ela possa caminhar com as próprias pernas. Então eu vejo que a industrialização, obviamente feito com critério, utilizando todo esse espaço que nós temos, com incentivo fiscal, facilitando a vida das empresas para que elas cheguem na cidade e não dificultamos. Olha a história que nós temos de grandes empresas que eram para ter vindo para Itu e foram para Indaiatuba, foi para Sorocaba, foi para Porto Feliz, foi para o Jacaré. O Jacaré, até pouco tempo atrás, Levanira, a gente passava na estrada ali para ir para São Paulo pegando a Bandeirantes, era passo dos dois lados. Hoje você vê ali um polo industrial pujante, rico e muita gente indo para lá, de toda a região, de trabalhar no Jacaré. Cabriúva mais que dobrou a arrecadação através dessas novas empresas que foram para o Jacaré ao longo dos últimos anos. Então é isso que a gente precisa fazer. Nossa localização é maravilhosa. Como nós falamos no programa anterior, nós estamos aqui na esquina do Brasil, do lado de cidades extremamente importantes, né? Então eu acredito que é possível fazer. Se Indaiatuba fez, se Cabriúva fez, Porto Feliz está fazendo, por que não a nossa cidade? Né? Que é uma cidade mais antiga, que é uma cidade que eu vejo até que uma história muito mais importante do que todas as outras, né? Que existe riqueza interna. Você veja só, grandes empresários do Brasil têm propriedade aqui, gostam da cidade, mas vêm passear os finais de semana e vai embora. Não investe na cidade. Por quê?
porque tá faltando essa crença, tá faltando convicção. E o incentivo mesmo, e o incentivo também. Né? Então é isso que a gente precisa fazer, é essa a nossa proposta, essa a nossa ideia. E com essa ideia, Levanira, a gente vai ampliar a arrecadação da cidade. Não vai precisar ficar aumentando taxas e impostos, onerando a vida do contribuinte, do cidadão, que é um erro, na minha opinião. Então, eu acredito muito que com esse... E dando dinheiro para esse morador, né? Através do emprego, através do... Né? E é através disso que a gente vai trazer riqueza interna, a gente vai trazer autoestima e a valorização que o povo de Itu, que as pessoas que vivem em Itu merecem e precisam. Até porque com dinheiro na mão, aumenta o poder de compra, gasta-se dentro do município, isso. A roda pessoa que girando, trabalha né? na empresa, que trabalha na indústria, ela compra na farmácia do bairro, no supermercado do bairro. Sim. Enfim, ela vive, afinal de contas, Levanira, nós estamos dentro do Brasil, estamos dentro do estado de São Paulo, mas nós vivemos mesmo em Itu. Sim. É em Itu que as coisas acontecem. É aqui que a gente trabalha, é aqui que a gente leva a criança na escola, é aqui que a gente faz mercado. É exatamente isso. É nisso que eu acredito. Então é isso, Matheus. Eu agradeço mais uma vez sua participação. A gente hoje tocou em temas um tanto delicados aqui. Eu agradeço você por ter falado com tanta franqueza, com tanta clareza sobre todos os assuntos e suas opiniões sobre eles. Semana que vem a gente está de volta, mas fica claro o convite para você. Deixa seu comentário aqui pra gente, pergunta o que você quiser saber do Matheus, entra nas redes sociais dele, @MatheusCostaItu, e também deixa por lá seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões. Semana que vem a gente está de volta e, se Deus quiser, lendo os comentários do pessoal e fazendo essas perguntas. Tá pronto, Matheus, para responder as perguntas da galera? Vamos interagir com a galera. Tô aqui, olha, eu costumo dizer que eu tô aberto a qualquer tipo de questionamento. Não tenho problema nenhum. Quem tá na vida pública e tem receio de poder encarar a população e ouvir o que tem para falar, críticas, sugestões, enfim, não serve para estar na vida pública. É isso. Então, semana que vem a gente tá de volta. Um abraço para todo mundo e até lá. Obrigado.